Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora desse São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil e o Mengão tem muitos problemas. Sem Pedro e Gabigol e outros 4 desfalques. Será que o Everton Ribeiro e o Maurício Isla vão jogar? Por outro lado, o São Paulo tá completinho. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O confronto mais esperado dessas quartas de final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo no Morumbi. O São Paulo venceu o primeiro jogo 2-1 e o São Paulo está completo, inclusive realizou exames da Covid, nenhum caso. O Tietê, que era o último assim infectado, cumpriu aquele prazo de 10 dias assintomático, voltou a treinar com os companheiros, está à disposição, mas até nem deve jogar. Por quê? Porque o espanhol Juanfran entrou nos últimos 2 jogos, foi super elogiado, foi preservado inclusive da vitória sobre o Fortaleza e mesmo assim deve ser mantido exatamente porque no jogo de ida ele foi titular e aquela equipe deve ser mantida para esse jogo de volta contra o Flamengo no Morumbi. Vamos lá, Thiago Volpi no gol, na direita o Juanfran, na esquerda o Reinaldo, dupla de zaga conhecida já, o Diego Costa e o Bruno Alves, o Luan que estava suspenso, então também descansou nesse jogo contra o Fortaleza, o Igor Gomes, o Daniel Alves, o Gabriel Sara, na frente o Luciano e o Brenner. Jogadores, inclusive, titulares, né, dessa equipe, como o Igor Gomes, o Luciano e o Sara, entraram no segundo tempo contra o Fortaleza. Então também deram aquela... o Daniel Alves, que é impressionante, né? Ele tem jogado todos os jogos aí, tem uma sequência, a gente até em algum momento da temporada, pela oscilação que ele teve, imaginou que tivesse sofrendo algum problema físico e tudo mais, mas o Diniz não abre mão dele e ele realmente evoluiu muito como todo o time jogando ali no meio de campo. Hoje o São Paulo vive o seu melhor momento na temporada, realmente o time encaixou, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, no mata-mata sofre alguns gols mais do que deveria, pesa ainda todas as eliminações de mata-mata, nos últimos anos, não só nessa temporada, mas sim tem a questão Mirassol, tem a questão Lanús, tem a questão fase de grupos da Libertadores, tudo isso pode mexer com o emocional do São Paulo, mas por outro lado, como eu disse, o São Paulo vem numa crescente, tanto... se não defensivamente, né, mas na sua consistência como equipe, mas especialmente lá na frente. A gente lembra de um São Paulo perdendo muitos gols no início do ano e isso não tem acontecido. O São Paulo tem sido muito mais efetivo, especialmente pela fase do Luciano e do Brenner, mas não é só os atacantes, né? A bola tem chegado mais, o Sara cresceu, o Daniel Alves cresceu, o Igor Gomes cresceu, o sistema do time realmente está funcionando mais. Mas o São Paulo também sabe que o Flamengo não é um adversário tão simples de ser batido. Mesmo que o São Paulo tenha uma vantagem muito importante, porque ele vence fora de casa para decidir na sua casa. Nesse momento, com os portões fechados, sem público, isso equilibra um pouco as coisas, né? Faz com que os visitantes tenham muito sucesso, a gente está acompanhando isso. E o São Paulo sabe disso, sabe que o Flamengo vai se lançar, que apenas um gol, né? Não tem saldo qualificado, o saldo simples vai fazer com que o Flamengo leve a decisão para os pênaltis. O São Paulo vacilou em competições mata-mata recente, né, em jogos eliminatórios contra o Fortaleza mesmo na fase anterior, né, tava vencendo por 2-0, depois de um empate em 3-3 na ida, de repente deixou empatar, foi para os pênaltis e levou a classificação ali. Então imagine, né, justamente com o Rogério Ceni no banco de reservas, que agora tem esse desafio enorme, né? O Rogério Ceni assume o Flamengo justamente nesse jogo contra o São Paulo, perde o jogo na questão da falha do Hugo, do oportunismo do Brenner e tudo mais, joga um bom primeiro tempo, o Flamengo evolui nas mãos dele, na sequência empata com o Atlético Goianiense pelo Brasileiro e agora a gente sabe que tem uma pressão muito grande. Não que isso vá recair sobre os ombros do Rogério, ele recém chegou, o Flamengo precisa pensar, tanto que assina um contrato com o Ceni até o fim de 2021, ou seja, tem muito mais competições, tem Libertadores, tem o próprio Brasileiro que está em aberto, uma eliminação nessa quarta-feira não deveria atrapalhar o trabalho do Rogério. O que vai atrapalhar é o planejamento do clube, que no seu orçamento previu chegar pelo menos até a final da Copa do Brasil. E isso representaria mais 29 milhões de reais nos cofres. Jogadores que estão emprestados, por exemplo, e que geram um alto custo, porque o Flamengo entendeu que ganharia mais títulos em 2020, reforçou o seu elenco. Apesar das saídas lá do Rafinha e do Pablo Mari, o resto foi agregado, com Michael, Pedro Rocha, Thiago Maia, e isso tem um custo.
Mais do que isso, o Flamengo conseguiu segurar jogadores do quilate do Gerson e do Bruno Henrique, que tinham propostas estratosféricas da Europa, inclusive do Benfica de Jorge Jesus. Se o Flamengo não ganha a Copa do Brasil e daqui a pouco sai da Libertadores, isso afeta o planejamento financeiro do clube, inclusive, que deve aí sofrer perdas significativas no início da temporada do ano que vem. Mas vamos tentar montar esse Flamengo que, né, não vamos pensar em 2021, vamos pensar agora, porque para agora o Rogério Ceni, que pegou esse desafio, já tem enormes problemas. O Gabigol, o clube comunicou que ele sofreu uma fadiga muito grande, né, no seu músculo da perna direita e ele está fora do jogo. O Gabigol que voltou bem depois de 40 dias, inclusive jogou muito bem esse primeiro jogo contra o São Paulo, deu um trabalho para o Thiago Volpi, especialmente no primeiro tempo, mas está fora. O seu substituto, que é o Pedro, que foi desconvocado, inclusive, da seleção, também está fora. E aí o Flamengo tem outros lesionados. O Felipe Luiz, lateral esquerdo, o Rodrigo Caio, zagueiro, e o Thiago Maia com uma lesão grave. A lesão que ele teve no joelho esquerdo na partida contra o Atlético Goianiense, o clube descobriu que foi uma lesão ligamentar, que inclusive vai fazer com que ele perca praticamente toda a temporada, né? Uma previsão aí de até 6 meses de retorno. Ele tem contrato de empréstimo com o Flamengo até junho do ano que vem, do Lille da França, e o Flamengo ainda está acordando com o clube francês como eles vão fazer em relação ao tratamento e à recuperação do Thiago Maia. Mas ele está fora. Está fora não só desse jogo, mas da temporada. E aí tem o Everton Ribeiro, que está com a seleção brasileira, e o Maurício Isla com a seleção chilena. Os dois entrando em campo nesta terça-feira vão se deslocar para chegar em São Paulo, estão na lista de relacionados, delimitada pelo clube, anunciada pelo clube, mas somente o Rogério e o departamento físico vai autorizar eles a entrarem em campo. Então eles são dúvidas, né? A gente não sabe se eles vão estar a pleno para começar o jogo, para entrar no segundo tempo, se eles vão ter condições de jogo. Eles estão na relação, mas jogando pelas suas seleções na terça para o Flamengo jogar contra o São Paulo na quarta. Vamos tentar montar um time. E tem o Diego, né? Esqueci do Diego, que ainda está no recondicionamento físico, não está liberado para o jogo, então é mais um desfalque também. Apesar disso, o Flamengo tem jogadores de muita qualidade no seu elenco. O De Arrascaeta treinou normalmente, ele que também deixou a seleção uruguaia, mas estava com uma lesão, mas treinou normalmente. É dúvida ainda, mas eu imagino que ele vá para o jogo. Se tiver o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, bom, aí eu acho que reforça demais o time. É que o Everton a gente vai ter que colocar como dúvida até momentos antes do jogo. O Diego Alves deve ser o goleiro. Aí na direita ou você vai ter o Mateuzinho ou o Maurício Isla. E na esquerda, sem o Felipe Luiz, o René. A dupla de zaga, se ele mantiver a do primeiro jogo, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Mas o Natan pode entrar por ali também se ele entender que precisa fazer alguma troca. Do meio para frente, o William Arão e Gerson, beleza. Se for Arrascaeta e Everton Ribeiro, mais beleza ainda. Bruno Henrique e falta um atacante. E aí pode ser o Vitinho, imagino eu, Vitinho e Bruno Henrique. Mas tem o Michael e o Pedro Rocha também. Mas eu acho que o Vitinho está na frente, na prioridade. Agora, se ele não tiver tanto o Everton Ribeiro quanto o Arrascaeta, se não tiver um dos dois, se não tiver os dois é terrível, né? Porque não vai ter um jogador que faça esse trabalho de bola. A menos que o Gerson jogue numa posição daqui a pouco um pouco mais avançada e você coloque o João, um outro volante ali para fazer a cobertura com o William Arão. Pode ser. Se não, você tendo o William Arão, Gerson e pelo menos um dos meias, aí você, de repente, o Vitinho, Pedro Rocha e Bruno Henrique, Michael e Bruno Henrique. São o Lincoln também, né? Que é outro centroavante que perdeu um gol incrível no fim de semana, que a galera não tá muito feliz com ele. São dificuldades. Apesar das dificuldades, tem algumas boas opções, mas em alguns setores você vê que falta, né? Especialmente esse jogador cerebral ali do meio. Talvez o Everton Ribeiro jogue no sacrifício, né? Ou o Arrascaeta. Um dos dois jogando eu acho que já facilita um pouco para o Rogério Ceni. Mas o Flamengo tem toda a exigência, né, de passar pelo São Paulo, de reverter essa vantagem, de superar todos esses desfalques e, por outro lado, o São Paulo também defendendo uma vantagem, defendendo esse trauma, esse fantasma nas recentes eliminações que sofreu no mata-mata e tentando se valer desse retrospecto recente bom
inclusive de desempenho do time, que vive o seu melhor momento. O Fernando Diniz nunca esteve tão tranquilo, mas a gente sabe que uma eliminação já volta tudo à tona, já vem toda aquela pressão sobre ele, apesar dele estar bem no Campeonato Brasileiro, e também isso é de se relevar, né? O São Paulo tem jogos a fazer e pode, inclusive, se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Vai ser um grande embate, um grande confronto com muitos ingredientes. São Paulo nunca conquistou essa competição. Tem do outro lado o Rogério Ceni. O Ceni recém chegou no Flamengo, sabe que avançar agora contra o São Paulo vai fazer com que ele ganhe uma moral para a sequência do trabalho, apesar dos desfalques. Tudo isso em jogo. O que vocês acham que vai dar? Eu vou esperar. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!